Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje, dando continuidade à nossa série Os Heróis da Resistência, nós vamos falar sobre Luiz Gonzaga Pinto da Gama, Luiz Gama. Vamos para a nossa vinheta e já retornamos. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830 na cidade de Salvador, na Bahia. Ele era filho de uma negra livre, Nagô, da Costa da Mina, onde fica hoje localizado o Benim. Sua mãe era Luísa Maim, uma negra extraordinária que participou de várias revoltas dentro do estado da Bahia, participou da revolta dos malês, participou também da Sabinada. Após ela ser presa por suspeita de participar dessas revoltas e ser exilada para o estado do Rio de Janeiro, quando seu filho Luiz Gama tinha apenas 7 anos. Então, ele passa a ser cuidado apenas pelo seu pai. Seu pai, um fidalgo branco de família portuguesa, ele herdou, toda a herança de sua família, que era muito rica. Ele gostava muito de jogatinas, da noite, e apostava tudo que ele tinha, apostava suas propriedades. Então, quando Luiz Gama tinha apenas 10 anos, seu pai o vendeu para um mercador de escravos, que leva Luiz Gama, juntamente com outros escravos, numa barca para a cidade do Rio de Janeiro. Porém, chegando lá na cidade do Rio de Janeiro, esses outros escravos são vendidos. Porém, Luiz Gama, ele teve uma dificuldade de ser vendido porque ele era baiano. E nessa época, os escravos baianos tinham fama de desordeiros, de escravos que gostavam de fazer revoltas. Então, ele é levado para a cidade de Lorena, ele é vendido para o alferes Antônio Pereira Cardoso, proprietário de uma fazenda no município de Lorena, na província de São Paulo. Em 1847, o alferes recebeu a visita de um estudante, Antônio Rodrigues do Prado Júnior. E esse estudante, afeiçoando-se de Luiz Gama, ele ensina os primeiros passos para ler e escrever. Então, Luiz Gama, a partir dali, ele aprende a ler e escrever e começa a pesquisar e reunir provas de que havia nascido livre e que a sua escravidão era uma escravidão ilegal. Então, quando ele completa 18 anos, com essas provas, com todo esse levantamento, com todo o conhecimento que ele já estava adquirindo através da leitura, ele chega até o alferes e pede a sua liberdade, porém sem sucesso. Então, com 18 anos, ele acaba fugindo dessa fazenda e foge para a cidade de São Paulo. Então, em 1848, Luiz Gama, munido de todas as provas de que a sua escravidão era ilegal e de que havia nascido livre, ele foge para a cidade de São Paulo. Chegando lá na cidade de São Paulo, segundo uma de suas cartas, ele consegue provar que a sua escravidão havia sido ilegal. Então ele ingressa nas Forças Armadas após provar de que a sua escravidão era irregular, passou a ser livre. Mais à frente, em uma biografia, uma carta que ele escreve para um amigo, ele revela que o seu intuito, quando ele foi para as Forças Armadas, seria de se refugiar-se ali e também de aprender, adquirir conhecimentos dentro dessa instituição. Porém, ele tinha um comportamento insubmisso para algumas questões. Então, existe um episódio que ele mesmo relata que, após ele receber um insulto, ele acaba não aceitando aquele insulto e acaba indo para o Tapete Verde, que seria uma prisão militar, onde ele fica durante um mês. E após esse episódio, a sua saída, a sua baixa das Forças Armadas seria questão de tempo. Então, em 1854, ele acaba saindo dessa instituição. Luiz Gama, então, conhece o conselheiro Furtado Mendonça. Furtado Mendonça, que era delegado da polícia
e era também mestre, era professor em uma faculdade de Direito. Então, através dessa aproximação, lhe rendeu alguns benefícios. Ele acaba tendo, né, acesso à biblioteca de Furtado. Então, ele consegue a leitura, né? Ele consegue a instrução, ele consegue ler ali alguns clássicos. Isso, né, fez com que mais à frente ele viesse a ter uma formação muito boa, né? Ou uma instrução muito boa através desses livros, né, que ele passa a ler, que ele passa a ter acesso. Então ele passa a ter uma educação também diferenciada. Em 1856, Luiz Gama ele deixa as Forças Armadas e ingressa no serviço público. Então ele começa a trabalhar como amanuense, ou seja, escrevente da Secretaria da Polícia do Estado de São Paulo. Então ali ele começa a fazer, né, algumas amizades, e entre elas ele conhece José Bonifácio e começa os seus estudos em Direito. Ele tentou ingressar na Faculdade do Largo do Machado, na Faculdade de Direito, e ele tentou iniciar seus estudos lá. Porém, lhe foi negado pelo fato de ele ser negro. Então, ele busca os seus conhecimentos, e não é à toa que se tornou um autodidata, porque ele aprende toda a teoria jurídica, ele aprende todos os conhecimentos, e mais à frente ele começa a atuar como rábula. O que seria um rábula? Seria um advogado sem diploma, ou seja, uma pessoa munida dos conhecimentos, com a provisão ou autorização para que ele pudesse advogar em função de outras pessoas. Então, ele dá continuidade. Em 1868, ele é demitido do cargo de amanuense. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito ligada, ele era um republicano, um abolicionista e liberal. Então, ele realmente era uma pessoa que era focada nas questões dos escravizados. A partir de 1859, ele publica o seu primeiro livro, seria As Primeiras Trovas Burlescas. E a partir daí, ele se ingressa na questão da imprensa. Então, ele juntamente com Ângelo Agostini, eles fundam um jornal humorístico com o nome de Diabo Coxo, que é um jornal de sátiras, né? Ele coloca ali caricaturas. E mais à frente, com a adesão de Américo de Campos, o jornal O Cabrião. Então, eram jornais, né, que vinham com críticas, né, sobre a questão do momento, a questão escravista. Então, isso fez com que Luiz Gama tivesse alguns inimigos. Então, em 1868, ele é demitido do cargo de amanuense, e onde ele começa, né, a partir desse momento que ele foi demitido do cargo de amanuense, ele começa a advogar em função dos escravizados. Então ele passa ali a colocar os seus estudos, né, todos os seus conhecimentos, né, em favor desses escravizados. E ele utiliza de uma lei que foi criada no dia 7 de novembro de 1831, a lei chamada Lei Diogo Feijó, que dizia que todo tráfico de escravo, a partir daquela data, seria proibida. Então, naquele momento, o Brasil não colocou barreiras fiscais e continuou funcionando tudo como existia antes. Então, essa lei, mais à frente, ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque foi uma lei que foi colocada apenas para satisfazer as vontades, né, ou tentar satisfazer as vontades da Inglaterra, que naquele momento estava pressionando o Brasil sobre essa questão. Então ele começa a utilizar essa lei e começa a dizer que todo negro que tivesse chegado em terras brasileiras depois dessa data seriam livres. Eles estavam sendo escravizados de forma irregular. Então, ele começa a conseguir a liberdade desses negros a ponto de ele chegar numa quantidade de 500 escravos. Ele conseguiu libertar 500 escravos a partir dessa lei. Então, através do seu conhecimento, ele consegue esse gigantesco feito em função dos negros escravizados que estavam aqui no nosso país. É importante lembrar que Luiz Gama foi o maior abolicionista da época. Ele foi a pessoa que mais lutou em relação à abolição
dos escravos. Ele era republicano, ele era abolicionista, ele era liberal. Então, ele buscava incansavelmente a liberdade para os negros. Ele fez isso com as suas próprias mãos, através do seu conhecimento. Lutou contra tudo e contra todos e conseguiu conhecimento, e através das leis ele conseguiu libertar vários escravos. A partir disso, a gente começa a conhecer, né? Porque todos os relatos que a gente tem sobre Luiz Gama, e os mais importantes, partem dele mesmo, através de cartas que ele escreveu para um amigo. Então, isso faz com que a gente possa conhecer a personalidade dessa grande pessoa, desse grande herói que foi Luiz Gama. E ele, muitas das vezes, a gente busca, né, essas referências e vê em Luiz Gama que ele buscava questões estratégicas através do estudo, através da instrução. Porém, tem um fato que ele mesmo relata, a gente consegue ver rastros de resistência dentro da sua personalidade. Muito em função da sua mãe, que era Luísa Maim, que era uma negra livre que causava, né? Ela participou de várias revoltas na Bahia. Então, ele mesmo relata que o seu comportamento, né, era muito em função do que a sua mãe era. Ele relata o fato que ele estava defendendo um escravizado que havia matado o seu dono. Então, ele deixou uma declaração que mostra muito do que era Luiz Gama. E ele diz que todo negro que mate o seu senhor, seja em qual circunstância for, ele mata em legítima defesa. Isso foi algo assim, na época, muito polêmico, porém, que mostrou o que realmente ele pensava, que ele buscava, através das leis, através da instrução, através de forma legal, porém também que ele se revoltava contra todo aquele sistema. Por isso, ele foi demitido da Secretaria da Polícia, porque ele tinha isso dentro dele. Então, pessoal, é importante para a gente que todos possam conhecer essa personalidade de um herói que a gente tem dentro da nossa história, que lutou incansavelmente pela sua liberdade e pela liberdade dos outros. Ele não estava preocupado apenas com a sua liberdade, mas estava preocupado com as dos demais também. Muito ao contrário de pessoas que hoje em dia conseguem ascender algumas posições e só pensam neles e não lutam pelos outros que estão precisando de ajuda. Então, Luiz Gama deixou para a gente um legado, e esse legado nós temos que aproveitar da melhor forma possível. Nós temos que multiplicar esse conhecimento, multiplicar essas informações para pessoas, para as crianças, para os adolescentes, para que eles possam conhecer essa grande personalidade que foi Luiz Gama, um grande exemplo de vida, para que nós possamos ter uma referência para essas crianças, para esses adolescentes, de que existiam pessoas, e essa foi uma das pessoas negras de grande personalidade, grande influência, grande importância que existiu no passado, que foi escondido na história e que nós precisamos mostrar para as pessoas. Luiz Gama morreu no dia 24 de agosto de 1882. Na sua morte, milhares de pessoas foram no seu sepultamento. São Paulo, naquela época, tinha aproximadamente 10 mil habitantes e dizem que nesse sepultamento havia aproximadamente 20% da população. Ou seja, mais de 2.000 pessoas ali tentando carregar seu caixão, aplaudindo, rendendo homenagens a uma pessoa que ficou conhecida como o amigo de todos, ou de quase todos, né? Porque os chefes de fazenda, com certeza, não gostavam muito de Luiz Gama. Porém, ficou conhecido como amigo de todos, que buscava incessantemente a liberdade para os seus irmãos e conseguiu, dentro das suas possibilidades, a liberdade para mais de 500 escravizados. Um feito gigantesco. Ele não viu a abolição da escravatura, porém, o legado ele deixou. Ele nos deixou o legado para que nós pudéssemos fazer como ele fez. Como ele disse numa carta que ele deixou para seu filho, que ele não deixava dinheiro, que ele não deixava riquezas, porém, ele deixava o exemplo. E é esse exemplo que nós precisamos seguir. Seja de que forma for, nós precisamos a todo momento lutar
pela nossa liberdade, que foi conquistada lá no passado, onde deveria ser feita de uma forma diferente. Não foi, porém nós precisamos continuar resistentes na nossa luta diária, que é em relação ao racismo. Lutar contra essa herança maldita que foi deixada pela escravidão. Então, Luiz Gama, que foi jornalista, foi poeta, foi escritor, soldado, todas essas profissões, tudo ele fez pensando no seu objetivo final. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe, comente aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, é importante. Passe essas informações para o máximo de pessoas que vocês puderem. E aqui no nosso canal, pessoal, seremos sempre resistência.